Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez. No episódio de hoje, o Grupo de Conjuntura vai abordar o relatório de perspectivas econômicas mundiais divulgadas pelo FMI. É um relatório periódico no qual o Fundo Monetário Internacional traça alguns pontos importantes da economia global e traz algumas previsões para crescimento, para inflação. Nós vamos passar fazendo uma abordagem desses grandes números e também tratar um pouquinho das diferentes situações nas quais se encontram os Estados Unidos e a zona do euro. Eu quero, então, convidar os professores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez para trabalharmos um pouquinho esse relatório. Bom, então, como o Gabriel colocou, né, o World Economic Outlook do FMI, que foi divulgado na semana passada, é sempre uma referência muito importante para todos os analistas, porque além de uma base de dados que é muito grande e é muito homogênea, então a gente pode comparar os diferentes países, são mais de 198 países incluídos, várias dimensões da economia são ali tratadas, inflação, PIB, dívida pública, déficit público, enfim, tem várias dimensões. Então, ele é muito disputado, esse relatório. Além disso, também serve como referência para investidores fazerem suas alocações de portfólios, na medida em que as taxas de crescimento do PIB, por exemplo, são sempre um indicador relevante para essa tomada de decisões. Então, em relação a esse ponto, né, o FMI está prevendo uma desaceleração global importante da economia, já iniciada este ano. Ano passado, a economia mundial cresceu 6%, e esse ano a previsão do FMI é que ela caia, o ritmo de crescimento seja de apenas 3,2%, muito ainda sustentado pela China, um crescimento de 3,2% em linha, embora a China também tenha aí uma desaceleração estimada enorme, de 8,1% ano passado para 3,2%, e sustentada também pela Índia, este ano. A Índia é um país que, inclusive, nós temos que começar a estudar melhor o que está ali acontecendo, porque há muitos anos ela tem tido um ritmo de crescimento muito mais alto que a média mundial, que a média dos países emergentes, né? E, com isso, todos os indicadores de média mundial e emergentes ficam puxados para cima, porque nós temos aí dois grandes atores, que são China e Índia, que respondem, respectivamente, por quase 19% do PIB mundial China e 7% do PIB mundial Índia. Então, somando esses dois países, nós temos 26% do PIB mundial ali responsáveis nesses dois atores. Então, o conceito, a medida de média aí, ela perde um pouco o significado, porque a nossa distribuição aí entre os países, ritmos de crescimento, ela tem ficado muito assimétrica, considerando esses dois países que são pontos fora da curva. A perspectiva para o Brasil esse ano é de um crescimento de 2,8%, e se a gente excluir da média mundial, que é 3,2%, a performance China e Índia, o crescimento mundial terá sido de 2,8%, e nesse sentido o Brasil está mais ou menos em linha com essa média mundial. Além disso, outros aspectos importantes dessa recessão, ou desaceleração profunda que está sendo esperada para este ano e ano que vem, eu convido, então, o professor Lixa para caracterizar um pouco mais, né, isso em blocos de países, que não é uniforme, né? Os países estão sendo acometidos por dinâmicas e fatos e fenômenos bastante distintos. Lixa, você com a palavra. Tá. Obrigado, Margarida. Então, quando a gente olha a economia americana e a economia da zona do euro, eles têm uma taxa de inflação bastante parecida, tá? 8%, 9%, e uma economia que cresceram bem em 2021 e começaram também com alguma desaceleração agora em 2022. Então, parece que tem desempenhos parecidos. Mas, quando a gente olha um pouco melhor, a gente vê algumas diferenças, tá? Que depois são importantes, não, para fazer projeções ou para pensar para onde que essas economias estão indo. No caso americano, você tem claramente problemas de excesso de demanda agregada lá, tá? O consumo das famílias ficou muito aquecido no pós-pandemia, tá? Por outro lado, o mercado de trabalho também ficou muito aquecido, com uma taxa de desemprego muito baixa,
tá? Que provocou uma forte aceleração da taxa de inflação. É claro que agora, quando a gente está olhando os últimos meses, bem na margem, a gente já começa a ver que o preço de algumas commodities começam a cair, tá? Então, quando a gente vê alimentos e energia que puxaram a inflação no ano passado, no começo deste ano, a gente espera, projetando para frente, uma desaceleração, tá? O que melhoraria um pouco a inflação americana, tá? No sentido de que, se a gente olhasse para o núcleo por exclusão que eles olham, tirando alimentos e energia, a inflação americana pode cair bastante. Mas, ou seja, pode cair bastante inflação por causa disso. Mas, se a gente olhar para o núcleo, ou seja, para esse núcleo de exclusão, que vai estar muito associado a essa espiral que existe entre salários e preços, em um mercado de trabalho muito aquecido, provavelmente o núcleo da inflação americana deve permanecer elevado, tá? Nos próximos meses ou no ano que vem. Tá? Então, provavelmente deve ter uma queda de inflação, mas não uma queda no núcleo de inflação. Teoricamente, nesse contexto, o Banco Central americano, Federal Reserve, deve continuar aumentando a taxa de juros. O palpite da maioria dos analistas tem sido que provavelmente os juros vão subir além do que está precificado na curva de juros, ou na curva de rendimentos. Tá? Ou seja, o que significa que existe um viés para que a taxa de juros seja um pouco maior para o ano que vem, seja um pouco maior do que os agentes estão esperando, não? Que a principal conclusão disso é que o dólar, que tem se valorizado em relação a todas as moedas do mundo nesses últimos meses, vai continuar esse processo de valorização. Tá? Então, temos, então, nos Estados Unidos, digamos, uma política monetária de manual, não? Uma economia muito aquecida, pressões de demanda, mercado de trabalho aquecido, espiral salário-preço, o Fed aumentando os juros e o dólar se valorizando. Qual é o grande temor nesse contexto americano? O grande temor nesse contexto americano são as condições financeiras, se a taxa de juros aumentar mais do que está sendo precificado. Tá? Lembremos que a Bolsa de Valores já caiu mais de 20% este ano, e as taxas de juros, tá? Mais que duplicaram este ano. Se a gente vai olhar para as taxas de juros dos títulos americanos de 10 anos, mais que duplicaram. Tá? O temor, então, é que esse aumento maior do Federal Fund, se isso acontecer, possa criar uma crise financeira que pode se alastrar pela economia americana e não permitir o poço suave, mas um poço, digamos, uma recessão, tá? Um poço com mais problemas, especialmente se as condições financeiras acabarem gerando alguma crise nos mercados financeiros. Tá? Mas, de qualquer forma, acho que está mais ou menos claro que o Fed tem um papel importante nessa história. Tá? Quando a gente vai olhar para a zona do euro, que tem como inflação mais ou menos parecida à americana, tá? Mas é claro que a zona do euro tem várias diversidades, mas, em geral, o mercado de trabalho não está tão aquecido e, em consequência, o espiral salário-preços não é tão intenso, não tem tantas pressões assim de demanda como a gente teria lá no mercado americano, mas, no caso europeu, a gente tem problemas pelo lado da oferta. Não? Basicamente, a partir da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os problemas de abastecimento de gás, petróleo e a própria geração de energia elétrica têm criado conflitos dilemas dentro da economia. Não? Já está começando a desaquecer a demanda agregada, não? O consumo e o investimento está se desacelerando por esses problemas pelo lado
da oferta e deve criar também um certo atrito, digamos, no sentido de que a política fiscal vai precisar actuar especialmente para proteger os setores de renda mais baixa, tá? E apoiar especialmente nas suas despesas com energia elétrica e gás, especialmente agora que está indo para o começo do inverno daqui a alguns meses. Tá? Então, é claro que as condições financeiras não são tão ruins. Provavelmente, se os agentes econômicos perceberem que o aumento dos déficits fiscais associados a subsídios ou a certo controle de preços que possam ser estabelecidos em alguns setores energéticos na Europa, se isso for visto como temporário, existe, em princípio, espaço fiscal para aumentar os déficits fiscais. Tá? Mas também não é um cheque em branco que os mercados dão. Temos em conta o que aconteceu há algumas semanas atrás no Reino Unido. Tá? Ou seja, a gente tem algum espaço fiscal. Existem, digamos, mais problemas no caso da Itália, não? De alguns países que podem ter alguma fragilidade fiscal, tá? Mas, em princípio, se os aumentos dos déficits fiscais forem temporários, tá? E forem, digamos, direcionados para questões de famílias de baixa renda ou de alguns investimentos, provavelmente acho que não teremos grandes problemas na área fiscal. Ou seja, deve existir demanda de títulos públicos para cobrir esses déficits fiscais adicionais. Tá? Mas, por outro lado, o último comentário é que, então, vamos ter uma economia europeia, não? O caso alemão vai ser muito sintomático, com forte desaceleração por problemas na oferta que vão gerar reduções de demanda e depois redução do nível de atividade. Tá? Uma política fiscal que vai ter que intervir nesse contexto especial. Tá? Mas isso também tem como contrapartida o fato de que o Banco Central da Europa não vai precisar elevar tanto a taxa de juros. Não? E se a gente pensa que o Federal Reserve vai precisar aumentar os juros, acho que o que está sendo colocado, que provavelmente o Banco Central da Europa não vai precisar, porque a própria economia vai desacelerar. Não? Ou seja, são as próprias restrições para o lado da oferta que vão gerar a desaceleração. Tá? E, em consequência, isso vai significar uma desvalorização maior do euro. Não? Ou seja, isso também vai ter também suas repercussões no cenário internacional. De qualquer maneira, Lixa, para este ano e para o próximo, nós temos aí grandes, no mínimo, incertezas a nível mundial. Né? Estados Unidos desacelerando, que os principais motores do crescimento mundial são China e Estados Unidos. A China responde pelo maior PIB do PIB, a maior participação relativa no PIB mundial é a China, 19%, como eu falei, depois vem os Estados Unidos. Então, se a gente adicionar a zona do euro, 50% do PIB está aí, do mundo. Né? Então, fortes desacelerações são esperadas. E mesmo no caso da Europa... Fortes desacelerações para 2023... Para 2023 são esperadas. Né? Está tudo programado já, não? Está tudo já absolutamente programado. O que não está programado, o que não está programado é se a gente terá alguma complicação nas condições financeiras, ou seja, nova perda nos mercados, nas bolsas de valores, aumento de juros e os problemas patrimoniais. Pois é esse o ponto que eu queria colocar. Que esses aumentos de juros e essas mudanças nas taxas de câmbio, tá? Certamente tem vão países, desequilibrar os balanços. Se um país tem forte dívida externa em dólar e o dólar se valorizar muito, isso vai criar um descasamento entre os ativos do país e seus passivos. Claro. A gente pode ter problemas tanto no setor privado, em algumas empresas, quanto
no setor público. Tá? Agora, o seguinte, E os elevados graus de endividamento de todos os setores institucionais, não só de governo, que já vem desde, na verdade, da crise financeira de 2008. Né? Então, essa subida de juros que ela está acontecendo agora, desde 2008, a gente não assiste. Na verdade, o mundo estava ensaiando subir juros e veio a pandemia, especialmente a economia americana. E agora não. Agora isso também vai ter um efeito sobre o balanço e sobre as dívidas dos diferentes atores institucionais. Não só governo, mas empresas e famílias, dependendo do país. Né? ou seja, que a gente deve prestar atenção o ano que vem sobre o desenrolar dessas situações patrimoniais, tanto públicas quanto privadas, não? Para Eu evitar... acho que elas vão ser um fator de freio a qualquer recuperação, eventual recuperação, e, no fundo, vão jogar a economia mais ainda, as economias mais ainda para baixo. Tá. Eu faria um comentário também um pouco mais, digamos, gostaria de fazer um comentário um pouco mais geral também. Quando a gente olha os últimos 30 ou 40 anos, tem sido muito discutido, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que as taxas de juros reais ficaram menores que as taxas de crescimento dos produtos, tá? O que tem sido muito benéfico para as dinâmicas das dívidas públicas, tá? Isso foi gerado por um conjunto de fatores econômicos, tanto demográficos, não? Quanto de progresso técnico, tá? Que permitiram que o PIB potencial crescesse mais rapidamente do que era a taxa de juros real. Provavelmente esses fatores de longo prazo continuam vigentes na economia internacional. Tá? Então, quando a gente olha para 2024, 2025, acho que a gente pode ver nesses países desenvolvidos, não centrais, Estados Unidos e Europa, que essa tendência vai continuar. Tá? O que eu quero destacar é o seguinte: quando a gente pensa na sustentabilidade na dívida pública, a gente está pensando em que vai acontecer com a dívida pública até 2030 ou até 2035, não sei? É claro que o ano que vem é um ano que, do ponto de vista das condições financeiras, como a Margarida destaca, vão ficar piores e teremos estresse financeiro. Mas, quando a gente olha, pensando que todos esses ajustes são temporários, não? Ou seja, pensando que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não vai ser uma guerra de longa duração, que as cadeias produtivas que ainda não se reorganizaram totalmente por causa da Covid, ou o desenrolar da Covid lá na China, tudo isso se normaliza ao longo de 2023. Então, a gente deve voltar a 2024, 2025, para pelo menos de forma de previsão, para aquela situação que nós tínhamos antes da pandemia, o que é um cenário benigno. Então, a gente tem um 2023 complicado, tá? Temos que fazer a travessia de 2023, que a Margarida destaca, mas se não tivéssemos novos choques, que a gente nunca sabe, ou grandes choques, tá? Se normalizar um pouco o desenrolar e os fatores que estavam operando na economia mundial continuarem, tá? Eu acho que 2024, 2025, a gente já pode ter um cenário um pouco mais tranquilo. O problema é como atravessar, Margarida, 2023. Tá? O seu problema, temos um 2023 tenso e complicado, tá? Especialmente por causa dessas condições financeiras. Fora a tensão entre as relações Estados Unidos e China, que é um outro ponto. Fica para outro dia essa discussão. Bem, então, já com essa discussão para outro dia, acho que a gente pode encerrar por aqui esse episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira que vem. Até lá!